Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu quero falar hoje sobre o conhecimento. Uma função de sensibilidade, de percepção, fatos e situações. Quanto conhecimento? Doutorado, mestrado, pós-doutorado, pós-graduação, muitas informações. Teologia, tem muito conhecimento. Conhecimento não é sinônimo de maturidade. Quantos conhecimento? Saber falar, ter uma boa oratória, conhecimento. Conhecer e prosseguir em conhecer. E é necessário, né? É necessário conhecer. Mas temos que saber ter esse conhecimento para tratar as pessoas. Porque muitas vezes essas palavras que te dá um destaque pode te levar à ruína. Porque sobre tudo o que se edifica o amor. O amor é um fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Em meio à provação, em meio à declaração de que Deus é o que faz. É Ele quem faz. Então nós muitas vezes temos uma ótima oratória, mas não temos o amor com o irmão. Não temos o amor com o nosso próximo. Como quem Jesus andava? Em meio aos sinédrios? Em meio aos sacerdotes? E o que é o amor? Nós podemos olhar o que é o amor lá em 1 Coríntios 13. Podemos olhar o amor. O que é o amor? Podemos olhar lá em 1 Coríntios 13 o que é o amor. 1 Coríntios 13. Achei. O amor é uma coisa maravilhosa. E nós temos como dom espiritual na Bíblia o conhecimento. Lá em 1 Samuel 2,10 fala da sensibilidade e da percepção, o entendimento de situações de Ana, o conhecimento que ela tinha acerca dela, de como ela enfrentava, como ela agia com esse título, né? Que indica respeito, um nível superior, e como ela usava. Então nós vemos lá em 1 Coríntios 13 sobre o que é o amor. O amor é um dom supremo, né? Quando nós falamos em amor,
também falamos em Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E ele fala aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios 3, diz assim: ainda que eu atribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é o amor para você? Porque aqui na palavra diz que o amor, ele é paciente. Difícil se ter paciência. Muitas vezes você perde a paciência. Mas ele confirma que o amor é paciente. O amor não se conduz inconveniente. Não procura o seu interesse. Não se alegra com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o que o amor jamais acaba. Mas havendo a profecia, desaparecerá. Havendo língua, cessará. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora vemos como espelho, observando, e estava veremos, então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior deles é o amor. O verso 10 diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós procuramos a perfeição, a cada dia ser perfeito. Procuramos a perfeição. O 11 fala: quando eu era menino, eu falava como menino. Então nós precisamos amadurecer, crescer, ter maturidade cristã. Porque agora, no 12, porque agora vemos com um espelho obscuramente. Agora nós vemos algo, mas não com perfeição. Vemos discretamente o que nós vemos. Conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ainda vamos conhecer como eu sou conhecida, como o Senhor me conhece. Nós ainda o veremos face a face. Aqui está o que é o amor. O amor é um sentimento puro. É um sentimento que não pertence a nós, não vem por nós mesmos, mas vem de Deus. O amor, ele edifica, ele é necessário, foi um fruto de um relacionamento com Deus. A carta aos Romanos, Paulo, que quer dizer pequeno, chamado para ser apóstolo, separado, prometido, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio a dar
descendência de Davi, veio da descendência de Davi. Por intermédio, viemos a receber a graça, por amor do seu nome, para obediência, por fé, também chamado para obedecer e serdes de Jesus Cristo, separando o ser da vida deste mundo, entregue completamente separado. Completamente separado. Separando o ser da vida deste mundo, entregue completamente ao Senhor. Deus convida a mudar o seu estilo de vida, a qual deva demonstrar transformação pelo seu coração. Transformação de vida. Quando aceitamos a Jesus, nós mudamos a nossa vida. E isso tem que ser confirmado através dos nossos atos. O que eu fazia, não vou fazer mais. E devemos mostrar essa transformação. Em Romanos 12, 1, 2 diz da nova vida. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, experimentando qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Uma vida dedicada recebe desafios, concede sacrifícios santo e dedicado. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus é você mudar de vida, mudança de vida. Esse é o sacrifício que você vai fazer. É fácil? Não, mas não é impossível. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos. Para ser selado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que crer em Deus. Crer em Deus e ao batismo, pertencer a uma igreja, para que possa testemunhar da palavra dele, ter o dom do Espírito Santo, porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai te dar dons para a igreja, para o dom, para ser usado. Cada um tem um dom, de acordo com a vontade de Deus. Nós recebemos muitos desafios quando nós quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Sacrifício santo, agradável a Deus. O que crer não deve ser moldado pelo mundo pecaminoso. Ele tem que ser moldado por Deus. Aquele que crê tem que ser moldado por Deus. Como certas coisas no mundo acontecem, né? Ter um caráter semelhante ao de Cristo, demonstrar esse amor verdadeiro sem hipocrisia, é difícil, mas não impossível. Evitar o que é mal, se apegar ao bem, é difícil, mas não é impossível. Respeitar os outros, se alegrar com os outros, ser paciente, ir ao encontro dos necessitados. Viver
de maneira humilde. Olha só, ser paciente, se alegrar com o que se alegra, chorar com o que choram, e ao encontro do necessitado. O necessitado não é só a alimentação, porque diz o Senhor, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra dele. E neste mundo em que nós vivemos hoje, tem muita gente precisando de palavras de consolo. Tem gente como Mara, amarga. Tem gente ansiosa com o tempo. Tem gente em busca, sempre em busca de alguma coisa, ou até de ajudar. E nesse ajudar, nós não podemos, porque a pessoa pensa de um jeito e eu penso de outro. E às vezes a minha ajuda não coincide com o pensamento dela e ela não se agrada. Não se agrada. Ser humilde com as pessoas, ser pacífico, pacificador na hora, né, da tribulação. Muitas vezes nós estamos em momento de tribulação, a pessoa, de vez de vir pacificar, não, ela vem apontando o dedo para você. Mas às vezes nós, em apontarmos o dedo para o outro, nós estamos apontando um para cima e 3 para nós. Pensa direitinho quando você apontar, que Deus está olhando, Ele o juiz. E eu sou muito mais pecador do que Ele, porque eu estou pecando no momento. No Sermão do Monte, Mateus 5, 7, nós temos aí um relacionamento com Cristo e com as pessoas. Há uma divisão. Mateus 5, no Sermão do Monte, as pessoas felizes, o que ela faz? Jesus estava no meio da multidão, assentado, e os discípulos aproximaram. Vê só que onde Jesus estava, havia sempre grande multidão. Todo lugar que Jesus ia, uma multidão estava atrás deles. E esperava dele alguma coisa, ele sempre tinha algo a oferecer às pessoas. E continua assim. E ele passou a ensiná-los. Verso 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. Bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram. Eu ultimamente estou chorosa, chorando demais. Passei por muita dificuldade. Eu fui mãe da minha mãe por 3 anos. Bem-aventurado, feliz são o manso, porque herdarão a terra. Pacificadores, pessoas que são mansos, que não dá um grito, que não revida, que é manso, que entende o lado da outra pessoa, que sente a dor da outra pessoa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede da justiça. Que nós somos muito injustiçados. Muito injustiçado. Nós temos que ter um espírito de justiça. Nós
temos conflitos espirituais. Nós temos a obra da carne versus a obra do Espírito. E nós temos muitas rejeições. Às vezes nós não somos compatível com a justiça do outro. Às vezes temos muito teologia. Mas prossigamos, né, no relacionamento com Deus. O verso 12, de 1 a 2, de Romanos 12, que diz sobre um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos um relacionamento bom com o próximo. Quando o nosso relacionamento é bom com Deus, o nosso relacionamento com o próximo vai ser muito bom também. E nós temos esse reconhecimento. É uma função que nós temos, né? Que nós não podemos ser como o pavão, mostrar nele ali aquela beleza, mas por dentro sermos um sepulcro caiado, né? Uma beleza enorme, mas o que está dentro do teu coração é maldade. Amar o seu irmão é dar preferência a ele, é honrar ao seu irmão. Não é falar, eu te amo, mas honrar ele. Preferir, colocar ele em primeiro lugar. Não entrar em primeiro lugar, mas pôr essa pessoa em primeiro lugar. Lembra daquela pessoa que está sentado escondidinho lá no último banco da igreja? Ou que está no lugar e se esconde de você? O que aconteceu? Você o colocou para trás de você. Ele tem que estar na tua frente. Na tua frente. Relacionamento com o inimigo. A palavra fala para vencermos o mal com o bem. O inimigo te quer mal. Mas não se vingue. Não se vingue. A vingança não te pertence. A vingança é do Senhor. E tem uma coisa também. Tudo que você plantar, você vai colher. Muitas vezes, culpamos a Deus pela nossa plantia, pelo nosso plantio. Mas não, fomos nós que plantamos. Então colhemos. Mas nossos inimigos estão aí, nos querendo mal. E você vai lhe desejar a mesma coisa? As autoridades constituintes, esse ano nós vamos ter eleições. E há um desrespeito muito grande com as autoridades. Se elas estão erradas, a responsabilidade dela vai ser com Deus na hora do juízo final. Nós temos a justiça aqui da terra, mas ela não é segura. Ela é cega. E essa autoridade constituída, ela vem de Deus. Todas as autoridades. Porque
nós pedimos a Deus em oração que o Senhor nos ajude a escolher a pessoa. E nós colocamos a pessoa lá e depois maldizemos dela. Eu só penso uma coisa, aquele que maldiz daquele que está na autoridade. Vai você ficar no lugar dele para ver como é que é. Não fala mal, não. Se você não pode falar o bem, mal também você não fala, não. Nós temos que honrar a autoridade. Nós temos tributos e obedecer essas ordens. Primeiro, nós devemos ao governo, dentro da sociedade, lei e ordem. Não é isso que está escrito na nossa bandeira? Lei e ordem. E essa ordem tem que começar por quem? Por nós. Por nós. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. E dentro desse relacionamento com quem eu penso de um jeito e a pessoa pensa diferente, muitas vezes nós pensamos assim, essa pessoa é fraca. Não pensa nisso. Porque são nos momentos fracos que somos fortes. E nós não reconhecemos isso dentro de nós. Esse poder de Deus que nos mostra que nós somos, no momento de fraqueza, é que nós mostramos ser fortes. O relacionamento é simpatia e altruísmo. O relacionamento tem que existir essa simpatia e o altruísmo. Você primeiro tem que se gostar para gostar de alguém. Se amar para amar alguém. Como Jesus amou? Quem Jesus amou? Por que nós procuramos sempre dificultar as coisas que não são difíceis? Por que isso? Por que nós não vamos apreciar as coisas mais belas, que são as coisas mais pequenas? Exemplo, você já disse hoje para o seu filho que você o ama? Você já elogiou ele? Às vezes até comparamos um filho com o outro. Ah, aquele ali só tira nota boa, mas aquele ali só tira nota ruim. Quanto estrago é feito na cabeça de uma criança por causa disso. Insensatez. Ah, esse filho, ele vai ser um grande menino. Aquele nem ajuda em nada, não faz nada, não presta, não vale nada. Maldizente do seu próprio filho. Nós devemos temer a Deus. E ter temor a Deus é o princípio da sabedoria. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Louvar e exaltar o seu nome. Buscar a face de Deus. Para termos maturidade na nossa vida. Porque essa maturidade vai nos tornarem melhores pessoas. Porque existe muita gente infantil, com palavras maldosas, sendo maldosos. E nós precisamos buscar o melhor. Servir de exemplo, deixar um legado para os nossos filhos, netos e bisnetos.
E só podemos fazer isso com a ajuda de Deus. Pessoas não vão nos ajudar a fazer isso, porque elas também não são perfeitas. Ao contrário, muitas vezes piora a situação. Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Inscreva lá no meu canal, me ajude aí, tá bom? Mas fica na graça, fica na paz de Jesus Cristo, porque Ele te ama mais do que ninguém. Ele te ama. E graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.